Glória a Deus, estou feliz de estar aqui nesta noite. Tentei fazer como Jonas, mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, nós não temos mais o direito de fazer aquilo que queremos, Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 7 e o versículo de número 10. Glória a Deus. O pastor, na terça-feira, ele me incumbiu de ministrar a palavra hoje aqui. E quando foi na quinta-feira, eu liguei para ele e disse: pastor, tem como o senhor colocar outro lá para ministrar a palavra? Eu pensei que ele ia dizer assim: não, presbítero, eu vou ministrar a palavra no teu lugar. Sabe o que foi que ele me disse? Devia. Glória a Deus. E é bom, de vez em quando, um empurrão, que às vezes a gente quer fugir, quer fazer como Jonas, mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Todo mundo encontrou, irmãos? Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 10. Quero agradecer aos irmãos que vieram comigo, meu pastor Patrício. Eu sei que não é fácil ministrar a palavra diante desses homens que estão aqui à nossa retaguarda, mas Deus está no controle de todas as coisas. Todos encontraram, amados? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque Esdras tinha depositado o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel e os seus estatutos e os seus juízos. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje é um culto denominado culto de varões, o primeiro culto de varões do ano. Que Deus continue abençoando esse vocal, continue abençoando esse ministério, glória da segunda casa, Que Deus continue abençoando os nossos pastores que estão aqui na nossa retaguarda, presbítero, e abençoando toda a igreja em nome de Jesus. Amados, eu não quero falar deste homem, mas eu quero falar daquilo que o Senhor, ele colocou no coração deste homem. Glória a Deus. E eu quero falar hoje das razões pelas quais nós devemos estudar a palavra de Deus. Aqui em Esdras nós vamos ver que ele coloca no seu coração de estudar a palavra de Deus, mas não somente de estudar, mas ele também pensava em cumpri-la, porque às vezes não adianta a gente só ler, mas nós temos que ler a palavra do Senhor Jesus e cumpri-la, vivê-la. Isto é importante. E ele tinha também outro desejo no seu coração, que era de ensinar o povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero falar das razões, de 4 razões que nós devemos meditar na palavra do Senhor. A primeira, nós devemos examinar a palavra de Deus para a vida da nossa alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. Jesus, ele chega a dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Glória. O Senhor, ele vem nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. E alguém pode viver, irmãos, sem o alimento? O nosso corpo, ele precisa de pão, ele precisa de água, ele precisa de feijão, ele precisa de carne, de peixe, de frango, de tudo isso ele precisa. A mesma coisa é a nossa alma, ela precisa de alimento. E o alimento para a nossa alma, meus queridos, é a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é pão. A palavra de Deus, ela é vida. E nós precisamos dela. Nós precisamos meditar nela. Não foi à toa que o Esdras, ele colocou no seu coração de meditar na palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus é tudo nas nossas vidas. Por isso é necessário que nós venhamos meditar na palavra de Deus. Porque se nós não se alimentar da palavra, amados, assim como
o corpo, se ele não se alimentar, ele enfraquece e ele chega até morrer. A mesma coisa é a nossa alma. Se nós não alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus, a nossa alma, ela morre, ela fica fraca e acaba morrendo. Por isso é importante, é necessário que nós venhamos meditar na palavra de Deus, pedir para o Senhor, assim como Esdras pediu para que o Senhor colocasse o desejo no coração dele, para que eles viessem meditar na palavra de Deus, não só meditar, mas também que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor Deus. Glória a Deus, porque isso é importante, irmãos, nós cumprir a palavra de Deus. Quando você cumpre a palavra de Deus, quando alguém lhe olha, ele não diz lá vem um homem, lá vem uma mulher. Não, ele diz lá vem um servo de Deus ou uma serva de Deus. Nós vamos ver lá em 2 Reis capítulo 4, que fala de uma mulher que, quando ela olhou Eliseu, e ela chamou o marido dela e disse: olha, eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. Por que ela disse isso, irmãos? Porque com certeza ela viu algo naquele homem que chamou a atenção. Com certeza ela viu algo naquele homem, que ela viu a presença de Deus na vida dele. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos ser assim. As pessoas olhar você e dizer: lá vem um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Isso é muito importante. Deus, ele se alegra quando ele ouve isso, né? Ele se alegra, irmãos. Ele se alegra. E isso é bom para nós. Porque é tão ruim quando você passa em um lugar e a pessoa diz: ó, está vindo da igreja, mas não é crente. Está vindo da igreja, mas não faz a vontade de Deus. Isso é triste, irmãos. Se escandaliza a palavra do nosso Deus. Então é bom nós meditarmos a palavra dele e praticar a palavra do nosso Senhor Jesus. O segundo ponto é: devemos examinar a palavra de Deus para crescer na fé e receber a salvação. Não podemos receber salvação sem fé. Não podemos receber salvação sem fé. Então nós precisamos ler a palavra de Deus para que a nossa fé ela possa crescer. Porque quando é que nós vamos ter fé? Quando nós lemos a palavra de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é importante que nós leiamos a palavra de Deus, que nós venhamos meditar nela, para que a nossa fé ela possa crescer. Porque nós só vamos conhecer o nosso Deus, amado, quando nós começamos a ler a palavra dele. Porque ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar de que maneira nós devemos viver, de que maneira nós devemos caminhar, de que maneira nós devemos vestir. A Bíblia ela nos ensina. A Bíblia é o nosso manual. Então isso é importante. Por isso que Esdras ele colocou no coração dele que ele ia estudar a palavra de Deus, para que ele pudesse conhecer mais a Deus. E isso é importante, irmão, para nossas vidas. Glória a Deus. Não podemos receber a salvação sem fé. Se quisermos receber a salvação, precisamos da plena confiança de recebermos a vida eterna através da nova aliança. Glória a Deus. Que é essa nova aliança? É o nosso Senhor Jesus. É o nosso Senhor Jesus que veio a esta terra, amados, entregar sua vida por nós, entregar sua vida pelos nossos pecados, entregar a sua vida por algo que ele não devia. Ele entregou a sua vida para pagar uma dívida que eu e você devia. E o Senhor Jesus, ele entregou a sua vida para nos dar liberdade. Ele entregou a sua vida para nos dar direito de salvação. Ele entregou a sua vida para nos dar direito, para que nós venhamos conhecer mais o nosso Deus. E nós vamos conhecer o nosso Deus através da palavra. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer o nosso Deus. Em Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então jamais nós podemos ter fé se nós não ouvirmos a palavra de Cristo. Por isso que nós devemos ler a palavra de Deus, para que nós venhamos aprender e também ensinar aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra, que ainda não teve um encontro, assim como eu e você tivemos um encontro com o nosso Senhor Jesus.
Nós tivemos um encontro maravilhoso com Ele. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, irmãos. É porque nós tivemos um encontro com Jesus. Foi Jesus que marcou esse encontro para cada um de nós aqui nesta noite, amado. Nós podemos estar na nossa cama, deitado, descansando, porque cada um de nós, eu creio, que tem os seus afazeres. E uma hora dessa a gente queria somente estar deitado, mas o Senhor Jesus, Ele tem nos trago aqui para pregar a palavra, para ouvir a palavra do Senhor, que é o pão da vida, é o alimento para a nossa alma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podemos estudar a palavra de Deus para crescer na fé e receber a salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto, devemos examinar a palavra de Deus para manter a fé e permanecer na verdade. Permanecer na verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós devemos, amados, cada dia mais nos dedicar à palavra de Deus. Às vezes dá preguiça. Ler a palavra de Deus às vezes dá preguiça. O inimigo, ele quer nos parar. O inimigo, ele quer nos parar, irmãos, mas nós não temos que dar lugar para ele. Nós não temos que dar lugar para ele. E nós só vamos vencer ele através da palavra do nosso Senhor Jesus. Porque até Jesus, para vencer Satanás, foi através da palavra. Foi através da palavra, meus queridos. Quando ele foi ali para o deserto, levado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi tentado ali por Satanás. Mas ele usou a palavra para se defender e para vencer Satanás. Nós só vamos vencer ele, irmãos, através da palavra de Deus. Nós só vamos vencer ele se nós estivermos estudando a palavra de Deus, para que nós possamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, contra ele. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Portanto, devemos estudar a palavra de Deus para manter a nossa fé e permanecer na verdade até o fim. Devemos manter a nossa fé fielmente, estudando a palavra de Deus, e devemos nos tornar o Filho de Deus para entrar no reino do céu, renascendo em uma forma semelhante ao caráter de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Semelhante ao caráter de Deus. Semelhante ao caráter de Deus. Irmãos, não é fácil ser semelhante ao caráter de Deus, mas nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar, irmãos, para que nós possamos alcançar a misericórdia do nosso Deus. E o quarto ponto, nós devemos examinar a palavra de Deus para vencer as batalhas espirituais contra Satanás. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos ler a palavra de Deus, irmãos, que é a espada do Espírito, para que nós possamos lutar contra as armadilhas de Satanás. Porque a Bíblia diz que nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os poderes malignos, contra Satanás. E nós só vamos conseguir vencer ele se nós estivermos debaixo da proteção de Deus. Nós só vamos conseguir vencer ele se nós estivermos com Deus ao nosso lado. Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é respeitado, amados. O nome de Deus, ele é respeitado. O nome de Deus, ele é temido. Por isso que nós devemos sempre adorar o nosso Deus de todo o nosso coração, fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que o Senhor tem nos mandado, amados. E nós não devemos fugir. Nós não devemos fugir. Nós devemos pregar a palavra de Deus, porque o Senhor, ele não quer pessoas covardes na sua obra. Deus, ele não quer pessoas covardes. Se você sabe louvar, louve. Se você sabe pregar, prega a palavra do Senhor, porque é isso que Deus quer. Foi para isso que nós fomos chamados, amados. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados somente para ocupar uma cadeira, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados para levar as boas novas do Evangelho de paz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 6,
verso de número 10 ao 17, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmão, dessa espada. Nós precisamos dessa espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra do nosso Senhor Jesus, que é a palavra que tem poder, é a palavra que liberta, que cura, é a palavra que ressuscita mortos. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo contra o diabo. Jesus mesmo nos mostrou o exemplo de vencer as tentações do diabo com a espada da palavra em Mateus capítulo de número 4, no versículo 3 ao 11. Portanto, devemos vencer as batalhas espirituais estudando a palavra de Deus para derrotar o diabo e afiando a nossa espada do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, amado, cada dia mais estar meditando na palavra do nosso Deus. Que nós devemos cada dia mais, irmãos, buscar a presença de Deus, como já foi falado nesta noite. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar o nome dele enquanto está perto. Nós estamos tendo toda a oportunidade, irmãos. Tem tantos lugares aí que a gente vê que não pode mais pregar a palavra de Deus, não pode andar nem sequer com um folheto. E nós temos a liberdade de andar com a nossa Bíblia, nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus. E às vezes, irmãos, nós ficamos com medo. Mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós façamos a obra dele nesta terra. O Senhor Jesus, Ele quer que nós façamos a obra dele nesta terra, irmãos, porque a vida do Senhor está próxima. Cada dia que passa, cada hora, cada minuto, cada mês, anos que passam, é a vida do Senhor se aproximando cada dia mais. Não há mais tempo, amado, de brincar na presença de Deus. Não há mais tempo de dizer assim, não, eu vou ali no mundo dar uma voltinha e depois eu retorno para a casa de Deus. É dia de nós nos alicerçar. É dia de nós buscarmos na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar entendimento nela, para que nós possamos cada dia mais permanecer firme na presença de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Faça como Esdras nesta noite, irmãos. Quando você sair daqui, saia diferente. Faça como ele. Coloque no seu coração o propósito de ler, de buscar a palavra de Deus, de aprender, de viver, estudar a palavra de Deus, para que você possa ensinar também outras pessoas que não sabem, outras pessoas que precisam conhecer a Deus, porque tem muitos ainda, irmãos, que ainda não conhecem a Deus, e nós precisamos levar essa mensagem. Nós precisamos apresentar a Jesus a essas pessoas. Nós precisamos levar Jesus até a casa dessas pessoas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmão, a gente sabe, a gente fica guardando só para a gente, como se a salvação ela fosse só para um ou só para dois. A palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu por todos, por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então que nós venhamos fazer como Esdras nesta noite. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Às vezes você chega ali do trabalho, às vezes você chega tão cansado que se você se deitar antes de orar, você não levanta mais para você orar. Você só vai orar no outro dia de manhã, de tão cansado que você está. Eu sei que não é fácil, mas, irmãos, é bom a gente ler pelo menos um versículo da palavra de Deus por dia. A gente vê que hoje, irmãos, é muito difícil a gente ver as pessoas lendo a palavra de Deus. É muito difícil. Às vezes a pessoa deixa até a Bíblia na igreja. Eu digo por experiência própria. Porque às vezes tem lá na igreja, a gente tem Bíblia lá que está com quase ano, que está lá na igreja e não parece nem o dono dela. Isso é triste, irmãos.
É triste. Então nós temos que sair daqui hoje como Esdras, com esse desejo de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus para nossas vidas. Porque eu sei que é isso que agrada a Deus. E se você quer agradar a Deus, irmãos, se eu quero agradar a Deus, nós temos que fazer a vontade dEle. Porque é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer com cada um dos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, amado. Nós ganhamos esse título. O Senhor nos deu esse título de sermos chamados filhos de Deus. Só isso já é motivo, irmãos, de nós agradecer a Deus e procurar buscar mais, conhecer mais a Ele, saber quem é Ele mesmo. Glória a Deus. Então nesta noite eu quero agradecer esta oportunidade. Quero agradecer essa oportunidade que Deus me deu. E que o Senhor Jesus, Ele possa colocar no nosso coração, amados, o desejo de buscar a Ele. O desejo de ler a palavra dEle. O desejo de meditar na palavra dEle. O desejo de seguir Ele, amados, de todo o nosso coração. Quero agradecer a oportunidade. E que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, abençoando esta igreja, esse ministério, abençoando o nosso pastor Daniel, nossa irmã Janiele, abençoando todo esse ministério. Glória a Deus, abençoando os obreiros aqui na retaguarda, abençoando todos, amados. Eu quero que todos sejam abençoados, todos sejam alcançados pela misericórdia de Deus. E que nós venhamos fazer como esta. Medite na palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor Jesus venha nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.